Olá, começa agora o Inteiro Teor, um programa que apresenta para você decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Confira comigo. TRF da Primeira Região garante à candidata em resguardo o direito de remarcar teste físico. No IT Notícias, decisões garantem estabilidade provisória e licença maternidade à contratada temporária, além da continuidade em concurso público de candidata excluída por ser mãe. E TRF1 determina pagamento de adicional de insalubridade a servidor exposto a chumbo. Começa agora. Vem comigo. Nos primeiros 45 a 60 dias pós-parto, mudanças físicas, hormonais e psicológicas ocorrem no corpo da mãe, para que ele volte a ser como era antes. É o chamado resguardo ou puerpério. E durante esse período, as mães precisam de um tratamento distinto. Mas nem sempre as bancas organizadoras de concursos consideram que essas candidatas estão em um momento diferenciado. É quando entra a Justiça, para garantir o direito dessas mulheres e mães. Confira com Ana Paula Souza. Maternidade, para mim, foi um sonho, assim, para mim. Tive dificuldade no processo de engravidar, então, assim, maternidade para mim foi um presente. Apesar de todos os perrengues, todas as dificuldades, eu enxergo muito como um presente de Deus. E eu brinco que a minha mais nova, a que participou, ela já é concurseira nata, né? Porque ela fez a prova comigo, ela fez um curso de formação, fez uma prova do curso de formação. Eu falo que ela foi meu amuleto de sorte. Duas realizações ao mesmo tempo: a aprovação em uma carreira pública melhor e a vivência da maternidade pela segunda vez. Foi assim que a servidora pública, analista do Ministério da Saúde, Jaqueline Pureza, passou pelo ano de 2023. Ela planejava ter o segundo filho quando o edital do concurso de auditor de atividades urbanas do Distrito Federal foi divulgado. Após analisar o cronograma, Jaqueline entendeu que seria possível projetar um bebê e participar da seleção que tinha previsão de um curso de formação para os aprovados. Jaqueline conta que nem tudo foi tranquilo. Então eu já fiz a prova grávida, né? E pelo cronograma inicialmente previsto, o curso de formação aconteceria no mês de junho. Ou seja, eu estaria ali metade da gestação, ia estar muito tranquilo, assim. Eu ia estar com, 28, 30 semanas, mais ou menos. Ia ser tranquilo. E era um curso de formação de natureza administrativa. Não ia ter teste físico, nem nada. Então, seriam 4 semanas de duração de curso e tudo bem. Então, houve muitos atrasos, né, de cronograma. E a banca soltou um novo cronograma em que o curso de formação aconteceria no final de setembro, início de outubro, que cairia exatamente na minha data, na minha DPP, a data prevista do meu parto. Sem ter outra data para o curso de formação, Jaqueline conseguiu uma liminar na Justiça para assegurar sua participação, caso o nascimento de sua bebê acontecesse antes da prova final. Determinada, conseguiu fazer toda a formação e quando faltavam 5 dias para a prova, Yasmin nasceu. Ela faltou apenas 2 aulas e fez a prova final. Agora, aguarda a nomeação. Nossa, eu fico muito feliz, assim, mesmo, de ter conseguido fazer tudo isso. Assim, muita gente olhava pra mim e falava assim, cara, eu não acredito. Não dá pra acreditar que você com 40 semanas... Quantas semanas você tá? E eu falava assim, 40. Aí todo mundo, não é possível que você tá com 40 semanas fazendo aqui esse curso. E aí eu completei 41 semanas e eu acho assim... O fato de eu estar tão focada ali naquele curso, querendo fazer, foi algo que influenciou eu não ter conseguido entrar em trabalho de parto naturalmente, porque eu estava com a cabeça muito cheia, né, muito voltada para aquilo ali, né, muito focada. A minha médica até conversou comigo sobre isso. E assim, foi uma batalha para mim, sabe? Foi um desafio muito grande, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido concluir ele exatamente como eu planejei. A cada ano, milhares de mulheres engravidam. Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde mostram que em 2022, mais de 2.500.000 gravidinhas deram à luz.
Tanto na gestação quanto no pós-parto, as mulheres passam por diversas mudanças físicas e hormonais. Daí, a importância do chamado resguardo ou puerpério, quando as mulheres têm restrições físicas que devem ser respeitadas, principalmente quando se trata de situações em que precisam ser avaliadas. O curso de formação e o teste de aptidão física para seleções de concurso público, por exemplo, na maioria das vezes, não podem ser realizados por mulheres que estão vivendo esse momento. O advogado especialista em concursos públicos, Pedro Rodrigues, explica que essa situação é uma desigualdade de condições. A partir do momento que você tem uma candidata grávida, ou num pós-parto, que necessite ali de uma atenção especial, você tem uma candidata em condição de vulnerabilidade e assim essa candidata ela deixa de concorrer em situação idêntica, em questões até mesmo físicas idênticas às demais candidatas. Mas nem sempre as bancas organizadoras dos concursos têm a compreensão de que essas candidatas estão em um momento diferenciado, demandando um tratamento distinto. É quando entra a justiça para garantir o direito dessas mulheres e mães. Foi o que aconteceu em um processo julgado pela 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma mulher que estava no período de pós-parto, mas havia sido aprovada para o cargo de oficial da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, procurou a Justiça depois que seu pedido de remarcação do teste de aptidão física foi negado pela Universidade Federal do Estado, organizadora do concurso, sobre o argumento de que o edital não trouxe essa possibilidade. No TRF1, a relatora do caso, desembargadora federal Ana Carolina Roman, aplicou ao caso, por analogia, a tese do tema 973 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independente da previsão expressa em edital do concurso público. A magistrada considerou que o entendimento se aplica à mulher em estado de puerpério, em observância à proteção constitucional à família, à maternidade, bem como aos princípios da isonomia e da razoabilidade. O advogado Pedro Rodrigues ressalta que, embora o edital seja a norma que regulamenta o concurso, ele está subordinado a outras leis. Essa lei feita pelo edital, ela não pode ferir uma legislação maior, como é a Constituição Federal. Então, o tema 973 do Supremo, quando admite ser constitucional a remarcação desse teste em prol da candidata grávida, ele faz questão de ressaltar que essa remarcação ela pode existir, ela é constitucional, independente de previsão em edital, justamente porque o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia e a proteção à família e à maternidade são previsões constitucionais. O adicional de insalubridade é um benefício pago a toda pessoa que expõe sua saúde e bem-estar a um certo grau de risco para trabalhar. O que determina de fato se ela vai receber ou não o adicional é a norma regulamentadora número 15. A mesma que define os limites de tolerância para trabalhar em ambientes com ruídos muito altos, por exemplo. Entretanto, mesmo que a norma qualifique uma ocupação como insalubre, é preciso que um médico ou engenheiro do trabalho faça uma perícia para emitir laudo constatando a insalubridade. Por exemplo, após perícia constatar que servidor estava exposto a chumbo, o TRF1 determinou o pagamento do adicional. Todo trabalhador precisa de condições mínimas de saúde, segurança e higiene para exercer suas atividades de forma digna. E quando esses aspectos não estão presentes em sua totalidade, a legislação estabelece uma reparação em dinheiro. Essa é uma previsão do inciso 23, artigo 7º da Constituição Federal. A norma estabelece que é direito de trabalhadores urbanos e rurais um adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. O adicional de insalubridade, por exemplo, é pago a trabalhadores expostos a condições de trabalho que podem prejudicar sua saúde e bem-estar.
O advogado Iago Moura lista algumas dessas condições. O adicional de insalubridade, como qualquer outro adicional, como periculosidade, adicional de horas extras, adicional noturno, ele é uma parcela que se incorpora ao salário do trabalhador e que ele visa compensar esse trabalhador pelo desempenho das suas funções em características, em situações muito específicas, como, por exemplo, no caso do adicional de insalubridade, situações em que o trabalhador é exposto à umidade excessiva ou ao calor excessivo, ao frio, a ruídos. Então, essa parcela, digamos assim, é uma parcela compensatória do desempenho das atividades nessas circunstâncias. O Del Anderson é funcionário de uma gráfica. Desde seu primeiro emprego, em 1998, sempre atuou nesse ramo e afirma gostar muito da profissão. Ele recebe o adicional de insalubridade, pois os trabalhadores gráficos estão inseridos na categoria de atividades insalubres. É muito importante, né? Acaba sendo um complemento até de renda extra, porque você também recebe um pouco a mais, né? E uma segurança, né? Você acaba sendo um pouco respaldado por ter aquele direito e também por ter o direito de uma aposentadoria com menos tempo de trabalho, né? O trabalhador recebe percentuais diferentes. Existe uma normatização para a caracterização da insalubridade. Ela é a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. E a partir dessa normativa, nós conseguimos saber o grau exato daquela insalubridade, ou seja, da situação que ultrapassa os limites permitidos para o ambiente de trabalho. E o trabalhador ele faz jus a receber esse adicional de insalubridade de acordo com uma certa porcentagem. Então, nós temos um grau máximo 40%, num grau intermediário 20% e no grau mínimo 10%. Servidores públicos também têm direito ao adicional, mas às vezes é necessário ingressar na Justiça para garantir esse pagamento. Foi o caso de um funcionário que trabalha em um depósito no subsolo do prédio do Ministério do Trabalho. No local, é feita a manutenção dos mobiliários do prédio com a utilização de vernizes, álcool, benzina, tintas e solventes. Após uma perícia, constatou-se que o servidor estava exposto em grau médio ao agente insalubre chumbo, presente nos esmaltes, vernizes, pigmentos, tintas, óleos, pastas e outros líquidos. A avaliação também demonstrou que os servidores lotados no local executam suas atividades de forma habitual e diária, em contato com fungos e mofo, permanecendo em local insalubre, onde a ventilação e a iluminação são inadequadas. A União questionou que a perícia foi marcada com apenas um dia de antecedência e, por isso, não pôde se organizar. Mas o relator do processo, Urbano Leal Bercol Neto, entendeu que a União foi devidamente intimada para acompanhar a perícia e se manifestar sobre o laudo. Por isso, determinou que o adicional de insalubridade no percentual de 10% da remuneração seja pago ao servidor enquanto perdurarem os motivos para sua concessão. Contratada temporária gestante deve ter garantido seu direito fundamental de proteção à maternidade. Confira mais detalhes no IT Notícias com Fátima Ochoa. Uma mulher admitida como contratada temporária da União nos quadros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação garantiu no TRF1 os direitos à estabilidade provisória de gestante e à licença maternidade por 180 dias. Ela teve o seu contrato de trabalho rescindido um mês após o nascimento do filho e procurou a Justiça. No tribunal, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz destacou que o direito social de proteção à maternidade, assegurado pela Constituição Federal, veda a despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto e garante a licença maternidade sem prejuízo do emprego e do salário por 120 dias, ou seja, independentemente de se tratar de um vínculo de natureza temporária ou em comissão com a administração, o magistrado entendeu que devem ser assegurados à autora os direitos da gestante, incluindo a prorrogação por 60 dias da licença maternidade, em equivalência ao direito previsto para as servidoras públicas federais. A Força Aérea Brasileira não pode eliminar concorrente ao cargo de sargento por ser casada ou ter filhos.
Com esse entendimento, a 5ª turma do TRF1 garantiu a permanência no concurso a uma candidata que havia sido eliminada por não atender a um dos requisitos do edital: não ter filhos ou dependentes e não ser casada ou haver constituído união estável. O relator do caso, desembargador federal Eduardo Martins, destacou que a Constituição Federal estabelece que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado e, por isso, não se pode admitir restrições contrárias a essa garantia. Para o magistrado, a eliminação de candidatos em concursos públicos não pode estar ligada à esfera privada, principalmente à vida familiar, especialmente considerando o preceito constitucional do amplo acesso aos cargos públicos e o direito fundamental ao planejamento familiar. Termina agora mais uma edição do Inteiro Teor. Mas você ainda pode saber de tudo o que acontece no TRF da Primeira Região nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TRF1 no Instagram e no Facebook. E a gente volta semana que vem com mais novidades. Tchau!